Mauro Após César, a gente come depois, você né? que acompanhou muito também o começo do Vinícius Júnior. Ele calou a boca de muita gente. Você concorda comigo? Que é impressionante a implicância que tem. Não tô falando do Vamp, não. Mas a implicância que falou alguns imprensa colegas carioca. têm. Tá bom. Que alguns colegas têm com o Vinícius Júnior. Era neguebinha, depois virou jogador de Real B, depois virou jogador de Campeonato Espanhol. Agora não tem mais o que falar. Assim, o Vinícius Júnior foi atacado desde que ele surgiu, por algumas razões. Eu acho que algumas pessoas atacam por clubismo, né? Uma grande bobagem, né? Você pode não gostar do time onde ele começou, mas não joga mais no time onde ele começou, joga em outro time. Você vai torcer contra o garoto porque ele foi revelado por um clube do qual você não gosta. É uma grande bobagem, uma canalice, para ser mais exato. Outros por inveja, né? Porque tem muita gente que não se conforma de ver um garoto pobre da periferia fazer sucesso, né? E olha o sucesso que ele faz, né? Isso desperta muito inveja. Então os invejosos ficam ali à espreita esperando o cara fracassar, ter uma atuação ruim para poder descer o pau. E racismo. Muito racismo. O Brasil está repleto de racistas e ele se manifesta nessas horas porque não se conforma de um garoto pobre da periferia fazer sucesso, sendo quem ele é. Eu acho que para esse pessoal tudo, ele não calou a boca, ele deu uma esculachada geral nessa cachorrada toda, esses canalhas cretinos, e isso foi perfeito, foi perfeito. Eu torço muito por ele, conheço o bairro onde ele cresceu, morei no município de São Gonçalo, onde ele surgiu e nasceu, e acho que um garoto como ele tem pouquíssimas chances na vida de fazer sucesso, de ser bem sucedido. Ele nasceu com talento para jogar bola, nunca reagiu às porradas que tomou, a gente falando mal, criticando, sempre ficou ali no cantinho dele trabalhando e conseguiu esse sucesso todo, ainda foi o autor do gol, né? Quer dizer, uma temporada excelente. Ele tem só 21 anos, vai fazer 22 anos agora, em julho, né? Quer dizer, um cara que ainda está muito novo ainda. E o mesmo vale para o Rodrigo, né? Que não foi assim perseguido como ele, mas que também foi cercado de muitas interrogações, não foi astro na final, mas se não fosse o Rodrigo também, que é um cara que entra mais para mudar jogo, né? Contra o Chelsea, contra o City, ele foi um personagem fundamental para que o Real Madrid eliminasse, né, o Chelsea e o City e conseguisse chegar à final. E acho que mostra também um acerto do Real Madrid, né? Quando contratou os dois garotos por 90 milhões de euros, os dois, 45 cada um. Já tá pago, viu, Mauro? Parecia uma loucura. Já tá pago. O título da Liga dos Campeões, o que eles fizeram, e detalhe, já pagou, ainda sobrou dinheiro. Na reserva do Vinícius e atrás do Rodrigo na fila, como opções do Ancelotti, o Gareth Bale, que foi o jogador mais caro do mundo em dado momento, né? E é um cara que está na história do Real Madrid. Até hoje. Sim, fez gols em 2 finais de Champions League, então é um cara importante na história, mas hoje lá na reserva. E o Hazard, que era o melhor jogador da Chelsea, do Chelsea e da Premier League durante anos. O Isco também. Né? Você conta Isco, Asensio, esses caras todos ficam na fila atrás do Vinícius e também muitas vezes atrás do Rodrigo. Então, e são dois meninos de 21 anos, gente. Eles são garotos saindo, jogadores em formação, ainda vão evoluir muito, provavelmente, vão crescer, vão se desenvolver mais. Então acho que interessante, né? O Real Madrid, que era o time só dos galácticos, muda a sua postura, o próprio Militão, um jogador que foi contratado muito novo. Ajuda também o Renier. Camavinga. Renier, né? O Renier foi emprestado para o Dortmund, está voltando agora. Isso não sei pode ajudar se vai ele, ficar. Deve ser prestado novamente. Vai ser prestado de novo. Não sei para qual clube, mas deve. Voltar para o Brasil ele não vai voltar, porque ele não quer voltar. E eu acho que faz ele muito bem. Ele tem que insistir para conseguir vingar. Às vezes um consegue mais rápido, outro demora mais tempo. Muito novo para voltar com o rabinho entre as pernas para o Brasil. Não, briga lá, luta para conseguir se firmar. Não deu certo na Alemanha, pode dar certo em algum outro clube em outro país. Mas eu acho que o Vinícius, acho que ele simboliza muito esse preconceito que a gente convive com ele aqui toda hora, nas ruas, na rede social, está aqui, na nossa sociedade brasileira. Né? Não é só argentino que é racista, não. Tem um monte de babaca argentino racista, a gente vê toda hora os jogos de Libertadores, equatoriano, chileno, mas no Brasil está cheio também, e ele foi alvo de muito... É um misto, né? Clubismo, inveja e às vezes até racismo. Né? Nem todos são racistas, claro. Alguns são só clubistas e invejosos ou uma coisa ou outra. Ô Mauro, mas essa situação do racismo, eu até entendo o que você fala, mas você também não acha que o Mbappé é negro? E supervalorizam, todo mundo fala bem do Mbappé. Eu acho que nesse Mbappé caso... não é brasileiro. Eles falam, eu tô falando de brasileiros que perseguem o jogador... O Neymar é negro. Sim. Não, nessa linha não. Nessa linha acho que não. Pelo amor de Deus. Nessa linha, e mais, o desrespeito com o Negueba. O desrespeito com o Negueba. Tratar o cara como neguebinha em tom pejorativo. Que o Negueba quem era? Um jogador que surgiu no Flamengo, na mesma posição ali, e que não vingou. Tá com 30 anos, estava no Criciúma outro dia, acho que agora tá até sem clube. Então, o Negueba virou adjetivo para você falar que o cara é ruim de bola. Que o cara não serve para nada. Ah, o Neguebinha. Isso é nojento, isso é abjeto. Né? Ninguém chama o Renier de Adrianzinho.
Lembra do Adrian? Adrian é um lourinho bonitinho, né? Que é seu novo Zico. Não virou nada, o Adrian. O Renier também. É o garoto bonitinho, branco, né? E tal. Ninguém chama ele de Adrianzinho. Por que o outro é Gabinha? Isso, pra mim, é um negócio que, em alguns casos, traz esse viés. Traz esse viés. Pra mim, é um caso único. O Neymar, acho que ele é perseguido, às vezes, ou criticado pelo comportamento dele. O comportamento do Neymar, as coisas que ele faz, as atitudes que ele tem, que é um direito que ele tem. E aí gera muita repercussão. O Vinícius nem na mídia aparece, gente. Rede social dele, você não vê nada. Você não vê o Vinícius na noite ali, tá quietinho no canto dele. Então, por que essa implicância com ele? Então, acho que ela reproduz um pouco dessa lado podre da nossa sociedade. Acho que o caso do Neymar, para mim, é um pouco diferente. É bem diferente. Eu entendo o Neymar é o seguinte, o Neymar, a diferença dele pro... Eu acho que todos esses elementos colocados pelo Mauro, eu assino muito embaixo. Ele não precisa dessa assinatura, mas eu assino muito embaixo e coloco no Neymar na mesma situação com uma diferença. O Neymar, ele é folgado. Ele tira sarro, ele goza os caras. Ele fala assim, eu tô cada vez maior que vocês e cada vez vai olhando mais de binóculo. Então ele vai mesmo, vai pro choque, vai pro combate. O que eu não faria, porque eu sempre fui da ideia do deixa o cachorro latir e eu vou seguindo com a minha caravana. Mas o Neymar, ele vai pro choque, ele tira sarro, ele quando fala uma coisa, ele faz mais, faz pior. Ele foi de novo pra uma boate lá pra Coreia e acabou. Ele tem que ser autorizado pela CBF. E foi, acabou. O problema dele. Ah, ele gastou sempre não sei quanto. Então, ele tem muita grana. O que ele gastou lá, ele ganha num dia, ou num minuto, talvez. E isso dói nos caras. Ele foi pra boate na Coreia que via ontem. Foi pra uma boate e gastou uma fortuna, gastou 135 mil reais. Maravilhoso. Imagina, o cara poderia fazer a menor diferença pra isso. Mas levou quem? Arrastou alguém? Levou uma turminha. Acho que tinha outro jogador. Aí até o champanhe que ele tomou, o Dom Perignon, foi muito bem. Ele tem que fazer isso mesmo. Quando ele tava na periferia. Mais 4 anos, tranquilo. Quando ele tava na periferia de São Vicente. Eu me direi isso aí. Quando ele tava arrasta o Vinícius Júnior também. Quando ele tava na periferia de São Vicente, não tinha ninguém ajudando, nada. Era o talento individual dele que tirou ele lá. Senão ele estaria lá até hoje. Então tem que fazer mesmo, tem que fazer o que quiser. E cada um toma a atitude que quiser tomar. O Vinícius Júnior é mais tranquilo, mais sossegado. E o Neymar vai pro confronto e acabou. Pô, tem que nem ligar. E se ganhar a Copa... Aí os caras vão ter. Aí vem que nem cachorrinho. Nossa. Ele mudou de comportamento. Ele não mudou e nem vai mudar. Ganhando ou perdendo. E tem que ser assim mesmo. Ele tem que ser do jeito que ele é. Não deve nada a ninguém. Só chegou lá onde chegou pelo talento dele. Coisa que pouquíssimos brasileiros cá entre nós têm. E os que têm, dentro de muita coisa, tem o fator inveja, tem o fator, como o Mauro falou, racismo. Tem uma série de situações. Mas o Vinícius Júnior, ele não responde. Ele não reage. É o jeito dele. Ele leva porrada da imprensa brasileira, da imprensa espanhola. E ele sempre é só trabalhando. Eu gosto mais da linha dele. Então agora, eu acho que quem atacou tanto e de forma covarde, se retrate. Porque você não vê. Isso não existe. Você não vê ninguém se retratar. Eu mesmo fiz com o Abel Ferreira. Eu falei, critiquei muito, agora o cara cala minha boca mesmo. Por que as pessoas agora não aparecem pra falar? Humilharam. Tem uma diferença. Ele foi crítica ao desempenho e de outro tipo de crítica que às vezes colava ali, né? A crítica ao desempenho é normal. Falamos do Hugo agora. Jogou bem ontem, elogio. Jogou mal, é criticado, ponto. Agora, o caso aí extrapola a questão campo, né? E aí a má vontade pelas características do personagem em questão, como você tem há pouco. E o idiota não vai reconhecer isso nunca. Ele vai procurar outro para perseguir, porque nesse ele já sambou. E vai fazer um malabarismo para justificar as coisas. Não, ele mudou de comportamento, ele mudou de postura. Foi o Ancelotti, não sei o que e tal. Aí os caras falam, quando o Neymar deita, ele não tá jogando nada mesmo, nem encostou. Mas quando ele deita, os caras falam, tá vendo? Ele mudou de comportamento. Mudou nada. O Neymar é igual sempre. Ele é irreverente, tem que ser mesmo. E se ganhar a Copa do Mundo, cara, nossa senhora, se eu sou ele, meu Deus. Mas uma coisa. Meu Deus, você ia falar tanto, ia dar tanta risada, chupa, coisas do tipo assim. Adoraria. Uma coisa de convir, né? Quem vem ver não é nenhum maluco, principalmente agora, né? Que são jogadores de base. Antes era jogador com 25, 26 anos, né? Hoje os caras saem com 17, 18. Os caras não querem mais pegar, né? Nós mesmo falamos assim, há 26 anos, será que o Veiga vai pra algum lugar? Não, já tem 27. Não vai pra grande time na Europa. A gente falou isso do Scarpa. O Scarpa falou, não, minha intenção é ir embora conforme. Isso, Flávio, em 94, 1º de maio de 94, eu sou vendido pro PSV Eindhoven da Holanda. Olha só. Foi o último jogo, isso aí eu nunca vou esquecer, porque foi o dia que teve o trágico acidente do Ayrton Senna, né? Eu lembro bem que na segunda-feira eu peguei... 1º de maio de 94. No dia 2 de maio eu peguei o voo, fui pra Holanda, fiz os exames, assinei o contrato de 3 anos com o PSV. E o Romário era jogador foi jogador do PSV e foi pro Barcelona.
E naquela época eram só 2 jogadores. Na Holanda era 2 por time, 2 estrangeiros. Na Itália, alguns outros países da Europa eram 3. Na Holanda, 2. E não tinha comunidade europeia, nada. E eu, quando chego no PSV, um volante vindo do Vitória da Bahia. Não tinha essa globalização toda. O time do Nordeste, os caras. Os jornalistas falaram, pô, sai um Romário. Os caras foram pra comprar um atacante e volta com um volante sub-20 de um clube pequeno. Será que não compraram gato por lebre? Eu tenho essa matéria até hoje. Lá. De alguns caras. Lá mesmo da Holanda. Só que aí termina 2 meses depois, termina a Copa do Mundo, chegou o Ronaldo, fenômeno. Novo Pelé, campeão do mundo. Abafou. Eram 2. Os caras acharam, pô, o PSV podia contratar qualquer atacante, mas vinha ao Brasil e o cara que foi e mandou me contratar, o nome dele é Crazy Rives. Ele que formava os jogadores da seleção de base da Holanda. Era como se fosse o professor Antoninho, quando tinha aqui o professor Antoninho na seleção brasileira, que foi lá na Bahia e convocou o Dida. O Antoninho olhou pra mão do Dida e falou, tá convocado pra seleção. Só pegou na mão. No dia que foi lá, a gente ia jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória e Santa Cruz na Fonte Nova. Eu jogando titular, na segunda-feira eu sou convocado pelo Gil César Leal, que o Antoninho mandou, e o Dida foi convocado para a seleção, porque eu lembro que ele chegou lá no Vitória, olhou o tamanho do Dida, pegou na mão do Dida, mandou o treinador de goleiro chutar 2 bolas pro Dida, o Dida foi convocado para a seleção brasileira e foi campeão mundial sub-20. Então, o cara que vem aqui olhar o Vinícius Júnior não é maluco. Não. O cara que vem aqui olhar o Reni, o Rodrigo, os caras tá vindo só. Sim. Já vem. E ele desde os 14 anos que ele decidia tudo na base do Flamengo. E eu lembro que o Chris Evans, ele não... 3 anos depois, esse cara ele que revelou Van Basten, Gullit, e ele não viu assim o que eu me tornei no futebol, porque ele morreu. Ele me viu ainda jogar pela Holanda, pelo PSV, depois eu voltei no futebol holandês com a seleção brasileira, Brasil, Holanda e Amsterdã, eu com a 8 da seleção, e o que me fez falta na bola é só dar um abraço nele. Porque ele foi questionado pra caramba. Então, o cara lá que veio aqui e contratou o Vinícius Júnior deve ter também sofrido pra caramba, tomado pancada e agora deve estar saboreando o título 45 europeu. milhões de euros. Né? Eu sou muito suspeito pra falar. Eu sou super fã do Vinícius e há muito tempo, já escrevi 1000 vezes sobre isso. E o Vinícius, pra mim, além de ser o melhor jogador do Brasil fora o Neymar, eu acho que pela primeira vez o Neymar de fato tem um grande coadjuvante, aliás, alguém que pode ser inclusive maior que ele na Copa. Eu acho que o Vinícius, ele é um garoto exemplar no caráter. Eu sempre falei isso, porque o menino brasileiro, que tá lá começando, tal, né, que tem os seus ídolos, ele gosta o craque zoeira, que na pronta, não sei o que. Ele acha bonito esse tipo de modelo. Eu acho que ele devia olhar mais pro Vinícius Júnior. É um cara que foi lá, um menino que foi lá, saiu aí, né, de uma situação econômica que o Mauro já, enfim, descreveu aí, bastante desfavorável. E ele foi lá para vencer na vida. Então ele chega lá, ele toma pancada, depois ele vai trabalhar com o Zidane, aí ele olha um cara daquele tamanho, campeão do mundo, com jogador, né, melhor jogador do mundo no seu tempo, tricampeão de Champions. O cara não amolece para ele, não alivia em momento algum, ameaçou inclusive emprestá-lo, né, enfim, fazer ele circular como aconteceu com muitos jovens. Depois houve aquele episódio lá com o Benzema, da leitura labial e tal. E esse menino apanhou. Esse menino apanhava dos jornais espanhóis toda hora. Aí de vez em quando fazia um jogo bom e tal, e aí alguém lá dava uma notinha, mas ele foi crescendo. Ele foi conquistando o espaço dele. Então, é também, deixar a questão do talento à parte, mas também é uma história de superação de alguém que saiu daqui sem ter todo esse suporte para vencer na vida. Então, eu acho que o Vinícius tem que ser encarado também como um belo exemplo para essa molecada que quer ir para a Europa. Afinal, todos nós assistimos a final da Liga dos Campeões aqui, né? Calma aí, Vamp. 1h18, break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Você via que, por exemplo, assim, o Liverpool ele tinha várias opções de jogo. O Real Madrid só uma. Isso. O molho que o Benzema só tentando encaixar um passe do Vinícius Júnior em velocidade. Aí, 3 do lado de lá que o Ancelotti botou, o Klopp botou. Trocou até o zagueiro. Mas toda jogada do Real Madrid, eu digo, uma dessa vai passar. Uma dessa vai cair no Vinícius. Principalmente no primeiro tempo. E não ia até que veio no segundo tempo. A jogada do Real Madrid só tinha uma, que era jogar nele. Esperar o contra-ataque e meter bola longa nele. E o detalhe de tudo, né?
O Vinícius tem só 21 anos. O Vinícius hoje ele tem 21 anos. Ou seja, ele pode conquistar muita coisa ainda. Eu fiz essa pergunta ontem no Canelada. Vou perguntar agora pro Mauro e pro Piperno também, que não estavam no programa. Vocês acham, eu não digo melhor, porque melhor o Neymar é muito melhor tecnicamente do que o Vinícius Júnior. Mas o Vinícius Júnior ele pode ser maior pro futebol do que o Neymar. Porque ele tem 21 anos, ele já tem título mundial, ele já tem Champions, ele já tem 2 espanhóis, ele vai ficar por muito tempo na seleção brasileira. E são 21 anos. Dá pra considerar que do jeito que ele é dedicado, até 30, 31, ele seja ainda um grande jogador. Dá pra gente imaginar que esse cara ele pode ser maior do que o Neymar pro futebol? Não melhor. O Neymar também tem Champions, tem Libertadores, também tem títulos importantes também, títulos nacionais. Eu acho que o Neymar não virou o que poderia ter virado pelo talento que ele tem. Hoje, por exemplo, já há algum tempo, para mim, ele não é nem o melhor jogador do time dele. O Mbappé já se destaca e salva o time muito mais do que ele. Acho um grande desperdício, né? Mas enfim, cada um faz da sua vida o que quer. E o Vinícius pode ser que, se ele continuar muito mais voltado para a carreira, se preocupado mais em jogar cada vez melhor, ele pode se desenvolver muito mais. Ele, o Rodrigo, todos esses garotos aí, chegar talvez num nível ainda mais alto. Até porque ele está do lado de um cara, ele tem uma referência hoje que é o Benzema, que é exatamente essa história, né? O cara que era o coadjuvante do Cristiano Ronaldo, dos outros ali, de repente ele virou a referência principal do time, o principal jogador da temporada, e já com 30 e poucos anos. Ele consegue, o que seria perto do ocaso da carreira, ele consegue ser ainda melhor e assumir um protagonismo que, assim, a gente não via no Benzema nesse nível. Sempre foi um ótimo jogador, mas não da maneira como ele se apresentou, especialmente nessa temporada. Então fica muito claro para ele, para qualquer outro jogador do Real Madrid, pela proximidade, que é possível, às vezes, se desenvolver até numa reta final de carreira, como o Benzema está conseguindo. Então é muito tempo, de fato, ele é muito novo, né? 21 anos, tem muita coisa para fazer. E outra coisa que eu acho que é importante, né? A gente fala muito sobre isso, né? A base no Brasil tem muitos defeitos, muitos problemas. Então alguns jogadores saem muito, muito novos. Mano, eu vou ter que te interromper pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora no YouTube e na rádio. Maurão. Então eu dizia que, assim, a base do Brasil tem muitos problemas, muitos jogadores novos, né, que chegam ao time principal, são até negociados, como o caso deles, tem defeitos que poderiam ter sido corrigidos anteriormente, mas ao mesmo tempo também, você não vai negociar um cara com 17 anos e ele está pronto. É claro que ele vai ter que evoluir lá fora. Eu acho que lá fora, pelo nível do futebol, pode evoluir muito mais do que evoluiria no Brasil. E isso acho que é um ponto favorável. Repito, para ele, para o Rodrigo, para outros que eventualmente passem por essa situação. Agora, o Neymar joga mais bola que ele. O Neymar tem muito mais talento que ele. É um jogador de muito mais recursos do que o Vinícius Júnior. Acho que isso aí, para mim, é um negócio muito claro. Mas como o Neymar não conseguiu, na minha opinião, ser tudo aquilo até hoje que ele poderia ser, né, quando surgiu, não sei, talvez o Vinícius com mais dedicação, com mais concentração, ele possa, ao final da sua carreira, ser tão marcante quanto, ou maior, não sei. Muito difícil prever isso, porque é muito tempo, muita coisa para acontecer. Modric, Kroos e Casemiro, cara, esses caras estão pra história do futebol. Porque você teve Nesta, Busquets, Xavi, tem um momento, mas os caras ganham 4 Ligas dos Campeões. Cara. 5? Foram 5 Ligas dos Campeões. É brincadeira aí, 5. E o Modric com 36 anos, deitando. Eu tô falando assim, 5 Ligas dos Campeões. E você ser campeão. Paris Saint-Germain, Chelsea. Isso aí o caminho foi muito difícil. Do Real Madrid. O caminho foi muito duro. Aí fez com que Vinícius Júnior, Militão, Hazard também, campeão, Bale de novo. O Frank lá, que é amigo nosso, falou que o Efilhote falou pro Bale, entra aí no jogo contra o Levante. Ele falou, não, tô com as costas doendo. Mas agora na final da Liga dos Campeões, ele falou, deixa eu entrar um pouquinho. O Bale, eu vi foto do Bale fazendo o número 5, assim, ele ganhou 5, mas essa aí ele não teve a menor participação, né? E uma coisa curiosa do Real Madrid também, no mata-mata, né, foi esse caminho aí, Paris Saint-Germain, Chelsea, City, Liverpool, só 3 jogadores fizeram gols no mata-mata. O Benzema, o Rodrigo e o Vinícius, né? Só os 3 fizeram gol no mata-mata. Xerife, né? Perderam na primeira fase. O brasileiro no Bernabéu. o Xerife aqui no mundo da bola. Ele falou que não imaginava o tamanho, tá ganhando o campeão. Eles nem imaginaram, eles ficaram com tanta tranquilidade. Tem um daquele time lá do Sheriff, lá da Moldávia, que tá no Fluminense, que é o Cristiano lá, o Cris Silva, lateral esquerdo. Tá no Fluminense, ele jogou aquele jogo lá. Agora, a gente também questiona muito quando o time brasileiro ganha e joga mal.
O Real, na maioria desses jogos, ele foi pior em campo. Eu acho que ele jogou menos que os 4 aí no mata-mata. Ele não jogou melhor que nenhum dos 4, mas ganhou. O Real Madrid, ele é inferior aos 4. É. Como time, coletivamente, ele é inferior. Sim. E isso, eu acho que só tinha um jeito de vencer esse adversário, jogando dessa maneira. Tem grandes jogadores, mas coletivamente, o Paris Saint-Germain foi melhor nos dois jogos, exceto aqueles 17 minutos fatídicos pro PSG. O Chelsea foi melhor nos 2 jogos. O City foi melhor. Todos tiveram a bola do jogo para matar e não conseguiram. O Bruno lembrou as defesas do Courtois, o pênalti do Messi, a defesa do Courtois na finalização do Mbappé. O Chelsea teve chance de matar e não matou. O City, as bolas do Grealish no final. Uma delas o Courtois tira com raspa a bola com o pé. O Chelsea fez 3-0 dentro do Bernabéu. O outro foi quem? Foi o Mendy, tirou em cima da linha, a bolinha do entrando. Grealish, 2 bolas do Grealish, né? Modo, então, você- assim, passou sempre muito perto. E nesse jogo acho que é a mesma coisa. O Liverpool, coletivamente, é um time melhor. Agora, eu não gostei do Klopp. Segundo tempo, acho que ele bagunçou o time. As mudanças dele, acho que o time ficou aleatório, o jogo aleatório. E aquilo me chama a atenção também o seguinte: 3 finais ele perdeu e uma ele ganhou. Aí toda vez que o Guardiola não chega, desce o cacete pro pessoal do Guardiola. O Guardiola não sabe jogar Champions League. Tem umas máximas assim, né? Não sabe jogar em mata-mata. Algum gênio, não. O Guardiola não sabe jogar mata-mata. Quem disse? Eu falei. Não sabe jogar mata-mata e tudo, eu decretei. Aí vem essas máximas assim. Cara, o Klopp fez 4 finais. Ele perdeu 3. É um negócio para parar e pensar. Ele é ótimo. Ele mudou o patamar do Liverpool. Ele devolveu o Liverpool ao seu real lugar ali de grande clube europeu. Uma grande história que tem um clube, que sempre se regenera, se recupera. Mas tem um probleminha aí dele com essas finais. E eu achei que ele foi muito mal no segundo tempo. O time ficou muito... Quando entrou Firmino, entrou ali jogando quase como meio campista. Achei que o time ali não... Virou um jogo aleatório. Você falou que o Capello foi campeão e ganhou no domingo, na segunda-feira, os caras, prazer, vai embora, que a forma de jogar não é essa. Mas aqui, a gente aqui na sexta-feira, eu falei, ó, vai começar com Valverde. o Valverde, porque eu vou começar com o Valverde, não vou botar o Rodrigo, porque se der uma fumaça, alguma coisa ruim, eu tenho essa opção no banco. Porque ele não ia contar com o Hazard, nem com o Bale, nem com o Isco. Eu digo, vai sair com o Valverde pra fechar, Sim. esperar 1-0 e... Eu não gosto. Eu, sinceramente, eu fico muito frustrado com isso. Quando o time assim ganha e tal. Quando o Atlético de Madrid chegou na final, torci pra caramba pro Real. mas tem várias Eu não formas de gosto, ganhar. eu Não gosto. precisa ganhar Tá só da bom. forma do Tá bom, Guardiola, tá bom. nem do Tudo bem, eu Klopp. falei que eu não gosto. Eu achei O Ancelotti achei sabia que o time dele era ficou inferior, muito- mas ele sai com o Valverde. Com Eu o achei Não, que o mas eu título... não gosto também, não. Eu achei que o Não, título tô falando, ficou você muito tem que mal. saber o que você tem no grupo. Porque O Chelsea em tem- Você tem 2012. 3 jogadores de qualidade. O Chelsea em que não 2012 quer foi nada. assim também. Horrível também. Ele Horrível. podia- o Tanto Bale, que o Isco perdeu e do o Corinthians. Hazard. Mas Olha ele o tem... papelão. Ó, mas calma aí. Hazard Ele tá na tem... parede sempre lá, né? Não, é, Paris, ele quer. Você mesmo Convida falou. o Hazard, Você aqui, mesmo que eu falou. Kroos, Modric, Benzema, Casemiro. Vinícius Júnior, Casimiro. É material humano. Esse time Você pode vai jogar ganhar com o bola. Mendy, viu, também, viu? Não esqueci. Tá bom, não. mas esse time pode Esse jogar Mendy bola. também é eu danado. acho que viu? o time pode jogar bola, mas o Ancelotti não conseguiu fazer esse time jogar mais futebol que esses outros times, que para mim são mais fortes do que o time dele. Eu acho que- eu vejo dessa maneira. Então, diante nesses embates, eu acho que a única maneira dele vencer é jogando dessa forma. Admitir, assim, esse isso time é que mais eu tô bem treinado que o meu. É Ele vai controlar o jogo, ele vai ter a bola, ele vai me massacrar, Tem eu vou três ter que me caras virar. de alto nível que não quer mais nada com Assim, bola. se Eu fosse também um- acho, não é o meu modelo ideal. Se eu fosse o Florentino Pérez, eu seria campeão, ficaria feliz e pensar, poxa, eu queria o Real Madrid massacrando os caras e não tomando pressão do Você tem goleiro razão, sendo herói. veio isso que não Mas- quer nada. 3 caras de alto nível. É, tipo, se fosse pontos corridos, provavelmente ele ficaria atrás dos 4. Mas... Eu acho péssimo Mas, esse futebol. eu acho que- mata-mata. Você viu? gosta. Vai dar desculpa para time ruim, ficar fechado, dando bicão para frente. Não, mas o Real ganhou assim e tal. Eu não gosto, não.